Bom, então aqui agora vamos dar nome e uma definição formal, com um pouco de notação também, para algumas coisas que a gente já falou nos slides anteriores e, de certa forma, eles culminaram nisso. Tá? Funções limiares e transições de fase. Como a gente viu, a transição de fase é o nome que a gente dá para súbita. Bom, às vezes não tão súbito assim, mas muitas vezes súbito, mudança que uma propriedade, o estado de uma propriedade tem num grafo aleatório. E todo grafo aleatório que a gente está falando aqui vai ser modelo Erdős-Rényi-Gilbert, tá? Principalmente o GNP. Então, o que diz que a propriedade ela vai de uma situação subcrítica onde ela não ocorre no grafo com alta probabilidade para um ponto onde ela passa a ocorrer no grafo com alta probabilidade. Tá? Essa mudança é o que a gente chama de uma transição de fase. Tá? E ela ocorre num determinado ponto que a gente chama de função limiar. Tá? Lembra que a gente está variando a probabilidade de 0 a 1. Tá? Então, o que interessa muitas vezes para a gente agora mesmo vai ser a probabilidade ela ainda está entre 0 e 1, mas ela é uma função que depende de n, o número de vértices. Tá? É assim que a gente varia a probabilidade de forma teórica e matemática. A gente vai varrendo as funções em ordem crescente. Tá? Então, a gente diz que uma função Rn, tá? Ela é um limiar, um threshold em inglês, se para uma determinada propriedade P, tá? Monótona, tá? E aqui ela pode ser, vamos supor que ela é monótona crescente, tá? Pode ser monótona decrescente também, mas monótona crescente fica mais fácil enxergar no momento. Tá? Se a gente diz que, quando é que a função R é um limiar, um threshold? Se quando a probabilidade P de n, né, que é o P igual a P de n do grafo GNP, tá? Se ela for um Ozinho de O de Rn, ou seja, se ela for estritamente menor do que O de Rn, ou seja, esse Ozinho significa o quê? Significa que no limite para n indo para infinito, P de n sobre Rn é zero, ou seja, a função Rn cresce mais rapidamente do que o P de n. Tá? Então a função P de n está crescendo menos que o Rn. Tá? Então a gente diz que a probabilidade de G satisfazer aquela propriedade, ela tende a zero. Ou seja, ela não satisfaz a propriedade com alta probabilidade, regime subcrítico. E quando a probabilidade de Pn ela for omegazinho de Rn, ou seja, P de n sobre Rn no limite de n tendendo a infinito dá infinito, ou seja, a função P de n está crescendo mais rápido agora do que a função E de Rn. Então, quando o GNP está nesse regime, que a gente chama de regime supercrítico, a probabilidade de G satisfazer a propriedade ela é igual a 1 menorzinho de 1, que no caso tende a 1, né? Ou seja, G possui a propriedade P com alta probabilidade. Tá? Então a função R de n é o limiar que diz assim, tudo que for menor do que o Rn, toda vez que a probabilidade for menor que o Rn, então o grafo não satisfaz a propriedade com alta probabilidade. E se a função P de n de probabilidade for maior do que o Rn, então o grafo satisfaz a propriedade com alta probabilidade. Tá? Então é basicamente a função limiar está dando ali exatamente aonde ocorre a transição de fase. Tá? Quando, obviamente, o P de n for igual a Rn, ali a gente diz que o regime é crítico. Né? Tá? A transição de fase, ou seja, a transição de fase, ela ocorre em torno de Rn. Então Rn é a função crítica. Supercrítico, quando para qualquer probabilidade maior do que Rn, então satisfaz com alta probabilidade. Subcrítico, para qualquer probabilidade menor do que Rn, não satisfaz com alta probabilidade. Tá? A gente ainda diz que o limiar Rn sendo um limiar agora, um threshold, ele é agudo ou acentuado, do inglês vem sharp, né, que é o sharp threshold, se para a propriedade P, tá, para todo epsilon maior que zero, então com alta probabilidade, o grafo Gn 1 menos epsilon Rn não satisfaz a propriedade. Agora 1 mais epsilon Rn satisfaz a propriedade.
tá? Ou seja, um pouquinho a mais, menos do que o RN, a propriedade não é satisfeita com essa probabilidade. Um pouquinho a mais do que o RN, a propriedade é satisfeita com alta probabilidade. Tá? Então isso seria um limiar acentuado. Algumas propriedades monótonas, elas têm limiar acentuado, tá? Outras não. A do triângulo, por exemplo, não é acentuado. Tá? O triângulo ele tem um limiar, como a gente já viu, em torno de 1 sobre n, tá? Mas ele não é acentuado. Mas nós vamos ver outras propriedades pelo qual a propriedade é acentuada. A gente não vai ficar provando muito se um limiar é acentuado ou não nesse curso, tá? Isso não é o momento para isso, mas é sempre bom saber, tá? Que além de existem limiares que são bastante acentuados. Fica um pouco mais fácil entender isso, eu acho, com uma figura, tá? Tirada do Bloom-Hopcroft Cannon, no caso. Aqui a gente tem 3 figuras, tá? Na primeira, a gente mostra a transição de fase de uma propriedade não limiar 1 sobre n, tá? Pode basicamente ser o triângulo. A gente imagina aqui que a propriedade de uma variável ser maior que zero, x aqui pode ser o delta, tá? Pode ser o triângulo, e a gente vê assim que tem um gráfico extremamente acentuado aqui, né? Ou seja, ele vem perto de zero, ou seja, baixa a probabilidade da propriedade ser satisfeita, no caso aqui a propriedade significa o x maior que zero, tá? Assim que eles demarcaram. E aí chega em torno de 1 sobre n, tem um salto de descontinuidade, e a gente vai, a partir de 1 sobre n, a gente chega, tem uma propriedade lá, tem uma probabilidade perto de 1, tá? Ou seja, que com alta probabilidade a propriedade seria satisfeita. Tá? E aqui na função B a gente pode fazer o quê? A gente pode mudar um pouco a escala, que seria como se dar um zoom in, ou seja, aproximar um pouco, ver exatamente o que está acontecendo ali dentro. Tá? E aqui, então, quando a gente dá um zoom in, a gente vê aqui na figura B, nós temos 2 propriedades sendo ilustradas. Tá? Nós temos ainda a original, que ela ainda é aguda, tá? A gente pode ver com a linha pontilhada, tá? Ela continua aguda, ela vem aqui 0.6 sobre n, 0.8 sobre n, em 1 sobre n ela dá o salto, e aí continua, ela vai para 1.2, 1.4, então ela ainda aqui é uma propriedade bem aguda, uma transição bem acentuada. E aqui a gente mostra que seria uma transição já não muito acentuada, tá na linha contínua, essa função que faz um S aqui. Você vê que ela começa aqui em torno de 0.8 e ela termina a transição lá em torno de... começa aqui até um pouco antes, aqui, né? Em torno de 0.7 ela começa a mudar e ela termina de mudar em torno de 1.3. Tá? Então aqui na parte B nós temos as duas transições sendo ilustradas. Tá? Uma que é aguda, que é a mesma que estava sendo ilustrada na parte A, e a outra que não é tão acentuada assim. E na parte C nós temos ainda um novo zoom, tá? em cima da mesma propriedade que a gente tinha, só que agora um zoom em cima de B. Ou seja, a gente vê aqui uma escala muito mais fina, tá? Uma escala de 1 menos Ozinho de 1 sobre n, 1 sobre n e 1 mais Ozinho de 1 sobre n. Tá? Então aqui a gente vê realmente agora essa curva contínua aqui, o S agora, ela é na verdade a curva descontínua que era tracejada. Tá? Ou seja, a gente vê que fazendo um zoom extremamente forte, extremamente potente, a gente vê que realmente a transição dessa propriedade ela é realmente muito acentuada. Por quê? Porque ela chega muito perto de 1 sobre n e aí ela faz a transição dela. Tá? E aí, muito perto de 1 sobre n, então um pouquinho depois ela já fez a transição. Tá? Então essa é a diferença entre uma transição acentuada e uma transição não acentuada. Tá? E também é uma ilustração gráfica muito interessante do que vem a ser a transição de fase. Tá? Passa de não possuir a propriedade com alta probabilidade, ou seja, a probabilidade de satisfazer a propriedade ser muito baixa para a probabilidade de satisfazer a propriedade ser muito alta. Tá? Num curto espaço de tempo. Tá? A probabilidade é o que a gente está supondo agora como tempo. Né? O tempo está indo de 0 até 1, então a probabilidade de 0 até 1, e a gente tem as várias escalas de crescimento,
e a transição de fase em geral, se ela for aguda ou acentuada, ela ocorre numa janela de tempo muito curta, muito estreita. Tá? Okay. E, bom, transição de fase, da onde vem esse nome, como vocês já devem ter imaginado, tá? Essa transição de fase é uma coisa que acontece muito em física, né? Transição de fase, transições de fase da água, por exemplo, vai do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, tá? Então, o comportamento é o mesmo, tá? Isso foi estendido depois de forma bem mais detalhada em mecânica estatística, né? Aliás, muito da terminologia que a gente usa nesse estudo de redes vem da parte de mecânica estatística, tá? Então, a função limiar, a threshold function, e sharp, non-sharp, e o phase transition, isso vem, a transição de fase, isso vem tudo emprestado da mecânica estatística, e não à toa, porque o comportamento é bem semelhante, tá? Aqui no nosso caso, nós estamos numa situação simples, por quê? Porque o nosso comportamento, a nossa transição de fase está dependendo única e exclusivamente do valor da probabilidade, né? ou basicamente da função que a gente escolhe como função de probabilidade. Tá? Num sistema físico, muitas vezes, por exemplo, o caso da água, aí a gente não tem só um parâmetro, né? A gente tem mais de um, como a temperatura e a pressão. Tá? Então, a água está no estado líquido ou sólido, então vamos pegar duas fases adjacentes. Obviamente isso depende não apenas da temperatura, mas também da pressão, como vocês devem lembrar. Tá? E devem ter visto no curso de propriedades da matéria, ou algum nome parecido. Mas a ideia é a mesma, tá? Só que a gente está num ambiente aqui um pouco mais matemático e um pouco mais simples, porque a gente só está estudando um eixo de uma variável, digamos assim, de decisão, que é a função de probabilidade só. Tá? Então, coisas interessantes, o que acontecem, só aqui alguns exemplos, né, de transições de fase. Os dois grafos têm 50 vértices. Na esquerda a gente está lá o P de 1 sobre N, tá? E o número de triângulos é igual a zero. Tá? Não tem triângulo nenhum ali ainda. Observe que 1 sobre N está perto de uma janela crítica, né? Tá? Mas a transição lá do triângulo ela não é acentuada. A gente não vai mostrar isso, mas ela não é. Tá? E a gente pode ver aqui que de fato não tem, é fácil ver que não tem triângulo nenhum, né? É mais do que isso. Nesse caso aqui, ainda nem tem ciclos, né? Eles ainda não surgiram. Tá? Uma função, se a probabilidade agora for 1 sobre raiz de n, ou seja, uma função já bem maior, então, bom, aí a gente já tem muito mais arestas ocorrendo no gráfico, o número de triângulos já passa a ser 58. Na verdade, se procurar aqui, a gente vai ver que já existem ciclos, já existem tetraedros, tá? Já tem bastante estrutura, tá? Nesse gráfico, porque a função 1 sobre raiz de n ela já cresce muito mais rapidamente do que a função 1 sobre n. Esse é um simples exemplo. E, bom, vamos procurar alguns limiares para ciclos. Então, a gente determinou o limiar para triângulos, tá? A questão é que, além de ser um limiar para o surgimento de triângulos, a função 1 sobre n, ela também é uma função limiar para o surgimento de ciclos no geral. Então, o triângulo é um ciclo, né? Um triciclo. E, bom, a verdade é que 3 ciclos, 4 ciclos, 5 ciclos, todos os ciclos, eles surgem no mesmo intervalo de tempo, tá? Que os triângulos. Tá? E a prova disso é bem simples, tá? Então imagina que CL a gente define como uma variável aleatória que conta o número de L ciclos em GNP, tá? E para um L maior ou igual a 3, tá? O grafo é simples, lembra, lá no orientado, então o único ciclo que a gente tem, o menor ciclo do triângulo, então não tem nada menor que isso. E define C como a variável que é a soma dos CLs, ou seja, C é a variável de todos os ciclos. Tá?
usando desigualdade de Markov, o que a gente consegue com isso? Bom, qual é a probabilidade do C ser maior ou igual a 1? A gente ter pelo menos um ciclo no grafo. Tá? Bom, isso é menor ou igual à esperança dos ciclos, né? Sobre 1 aqui, que é menor ou igual à esperança de C, o número médio dos ciclos, que usando a linearidade da esperança nada mais é do que a soma das esperanças dos CLs. Tá? E bom, quanto vale a esperança do CL? Tá? Qual o número médio de um ciclo com L vértices? Tá? Bom, a questão é a seguinte, fixa L vértices dos N. A gente sabe o quê? Que tem N tomado L a L formas da gente conseguir o quê? Da gente escolher L vértices. Fixa L que você escolheu. Tá? Bom, acontece o quê? Um vértice você declara como a âncora do ciclo, tá? A origem do ciclo. Bom, todos os demais L menos 1, meio que não interessa muito a ordem que eles estão, né? Tá? Eles podem representar o mesmo ciclo. Então, a partir do primeiro, eu posso ir para o segundo, terceiro, eu posso ir para o terceiro, depois para o segundo, para o quarto. Mas todos esses ciclos vão ser o quê? Eles vão representar ciclos diferentes, mas eles vão estar em ordens, eles vão ser isomorfos entre si. Tá? Mas a gente conta todas essas diferenças. Tá? Então, fixado o primeiro vértice, nós temos o quê? L menos 1 fatorial formas distintas de dispor os demais L ciclos. Os demais L vértices, L menos 1 vértices, desculpa. Tá? E uma vez feito isso, então são todos ciclos diferentes, e bom, tanto faz andar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, né? Sentido horário ou sentido anti-horário. Então é por isso que a gente tem a divisão por 2 aqui. Tá? E finalmente a gente tem que ter o quê? Tem que ter as L arestas para fechar o ciclo, né? Então isso dá P elevado a L. Tá? Então a soma dessa grandeza aqui, tá? Isso aqui é o que dá isso aqui é a esperança de um número médio de ciclos, de L ciclos no grafo. E bom, abrindo o coeficiente binomial aqui, n tomado L a L, com o L fatorial vai ficar n fatorial, n menos L fatorial, L fatorial. Embaixo a gente vê, não é difícil perceber que esse L fatorial cancela com aquele L menos 1. O N menos L, um produto de N até N menos L mais 1, e de N menos L fatorial cancela. Então, usando o mesmo tipo de aproximação que a gente usou já na aula passada, quando a gente mostrou que a binomial podia ser aproximada por uma Poisson, tá? A gente consegue dizer que, olha, que no fundo a probabilidade do C ser maior ou igual a 1, ou seja, de ter um ciclo no grafo, ela é menor ou igual, no fundo, a soma para L maior ou igual a 3 de NP elevado a L. Tá? Isso aqui é uma boa aproximação para o número de ciclos no grafo. Tá? Bom, aí acontece o quê? Toma uma probabilidade como se fosse o Ozinho de 1 sobre N, ou seja, algo menor que 1 sobre N. Então, por exemplo, se o P for 1 sobre 1 elevado a N, 1 mais epsilon, para qualquer epsilon positivo, tá? Se a gente substituir isso aqui lá, tá? Já vai dar para ver o quê? Vai dar para ver que vai ficar N a L em cima e N a L mais epsilon no denominador, então o denominador vai ser maior, ele vai dominar. Então a probabilidade que o C seja maior ou igual a 1 é igual a de 1, ou seja, ela tende a zero quando o N tender a infinito. Então não há ciclos em GNP com alta probabilidade nesse regime. Então, ou seja, toda vez que a probabilidade for menor, assintoticamente menor do que 1 sobre N, os ciclos não surgem com alta probabilidade. Em compensação, tá, se a gente pegar deixa eu voltar aqui. Se a gente pegar uma probabilidade que é maior do que 1 sobre N, tá, e uma coisa um pouquinho maior já serve. Tá, pega, por exemplo, 2 mais epsilon sobre N. Tá, a gente vai ver ali o que é. Que o número de arestas, nesse caso, do grafo é n tomado 2 a 2 vezes p, que já vai dar 1 mais epsilon sobre 2n menos 1. Tá? Usando um p maior aqui do que 1 sobre n, a gente não consegue fazer a mesma conta aqui em cima usando Markov.
tá? Você vai ver que isso aqui vai te dar que a probabilidade vai te dizer que é menor do que um valor maior do que 1, e isso não te diz muita coisa. Então é por isso que a gente tem que usar algo ligeiramente diferente. Tá? Então com esse P um pouquinho maior, tá? Sendo, por exemplo, 2 mais epsilon sobre n, a gente tem que o número de arestas do grafo é maior do que 1 mais epsilon sobre 2 n menos 1. Tá? Se eu já usando agora a desigualdade de Chernoff, tá? Igual a gente já fez na aula passada, a gente tem que o número de arestas é maior ou igual a n com alta probabilidade. Tá? E lembra, se o grafo tem n vértices, ele pode ter no máximo n menos 1 arestas sem ter ciclo, né? Tá? Assim, se o grafo tiver pelo menos n arestas, aí isso é uma condição suficiente para que exista um ciclo. Então tem pelo menos um ciclo quando n tende a infinito. Tá? Então, e isso que esses dois casos mostram que a função de 1 sobre n é um limiar. Qualquer coisa menor do que isso não tem ciclo com alta probabilidade, qualquer coisa maior do que isso mostra que tem ciclo com alta probabilidade. Tá? Então o que essa prova mostrou também para a gente aqui é que, olha, a propriedade de ciclos ela é aguda ou acentuada em um dos lados, tá? O lado onde surge o ciclo. Para não surgir o ciclo, aí a gente já a transição não é tão aguda assim, tá? O threshold não é tão sharp, tá? Mas quando o ciclo surge, ele surge muito rápido. Tá? Leva um tempinho até o ciclo surgir, mas do outro lado ele surge muito rápido. Tá? Isso é bem interessante, né? Tá? Então, um pouquinho mais forte que o caso do triângulo. Bom, temos limiares para cliques também. Tá? Já sabemos que surge o triângulo. O triângulo, ao mesmo tempo, ele é um ciclo e é um clique, né? Tá? Então, a gente viu que todos os ciclos, eles surgem juntos com o triângulo. Tá? Os ciclos surgem todos juntos. Os cliques, não. Os cliques eles têm um tempo de surgimento ligeiramente diferente. Por quê? Bom, porque eles envolvem muito mais arestas. Sabe? A questão a densidade dos ciclos, a densidade local dos ciclos, ela é sempre parecida, né? A densidade local dos cliques, obviamente, é muito diferente. Tá? Então é natural que eles surjam em tempos distintos. E a verdade aqui é o seguinte, que a função limiar para L cliques, tá? Ela é n elevado a menos 2 sobre L menos 1. Tá? O que a gente vai fazer aqui nessa aula é que a gente vai mostrar o resultado para L igual a 4 tetraedros. Tá? E o caso geral vai ficar como exercício. Tá? Não é difícil estender o caso dos tetraedros para o caso geral. Mas a gente vai fazer só o tetraedro para poder usar isso como exercício no futuro. É um bom exercício. Tá? Então a gente vai mostrar, no caso do tetraedro, é o L igual a 4, então a gente vai mostrar que a função n elevado a menos 2 terços, ela é um limiar para o surgimento de K4. Tá? Observe então aqui que a raiz é 1 sobre a raiz cúbica de n quadrado. Né? Tá? Então lembra que para o triângulo era 1 sobre n. Tá? Então aqui no fundo a gente já está uma função um pouco maior. Né? E vai ficando cada vez maior a função. Né? Tá? Ou seja, cada vez a gente vai precisando de mais arestas. Tá? Bate com a intuição que a gente tem. Tá? Tudo está fazendo sentido nesse ponto. Bom, a demonstração é simples, mas ela é bem interessante. Tá? Então, e no fundo ela é parecida com o que a gente já fez no caso dos triângulos, ela é parecida com o que a gente acabou de fazer no caso dos cliques também. Tá? A gente só vai escrever ela de uma forma um pouquinho diferente, para ficar mais fácil generalizar depois para o caso L qualquer. Tá? Então pega lá um conjunto S com quatro vértices do grafo. Qualquer. Tá? A gente sabe, tem N tomado 4 formas de escolher, escolhe um deles. E imagina que XS é uma variável aleatória que indica se os 4 vértices formam um clique em GNP. Tá? Ou seja, é 1,
xs é igual a 1 se os vértices que forem escolhidos em S formam um clique, é 0 em caso contrário. Ok. Não é difícil perceber o que? Claramente a esperança de xs é P elevado a 6, né? Por quê? Porque o 4 clique tem 6 arestas. Todo tetraedro tem 6 arestas, né? Então a esperança é exatamente P a 6. Bom, define x como a soma para todo S no coeficiente binomial do conjunto de n tomado 4 a 4 do xs. Tá? O que a gente vai mostrar? A gente vai mostrar que a probabilidade do x ser maior ou igual a 1, ou seja, a probabilidade de ter um clique, um tetraedro, um 4 clique no grafo, tá? Ela é ausindinha, ou seja, ela tende a 0 se o p for menor do que n elevado a menos 2 terços. E a probabilidade do x ser igual a 0, ou seja, do grafo não ter um tetraedro, ela tende a 0 quando o p for maior do que o n elevado a menos 2 terços. Tá? Observa que a gente está provando exatamente o que é necessário, né? Ou seja, o caso com baixa, o regime subcrítico e o regime supercrítico. Né? A gente só escreveu o regime supercrítico aqui de uma forma complementar. Tá? Por quê? Porque fica mais fácil usar as desigualdades dessa forma. Tá? Vamos começar pelo primeiro, que o primeiro é mais fácil. Tá? A probabilidade de x é maior ou igual a 1. Ou seja, de ter pelo menos um tetraedro. Esse é mais fácil por quê? Porque basta usar Markov. Tá? Então a probabilidade de x ser maior ou igual a 1 é menor ou igual a esperança de x, que a gente sabe que tem n tomado 4 a 4 possíveis conjuntos S. E a esperança de cada um deles é p a sexta. Tá? Então, no fundo, essa conta aqui, ela é da ordem de n a 4, n a quarta, p a sexta. Tá? E, bom, a gente está fazendo o quê? A gente está pegando o p como se fosse menor do que o n a menos 2 terços. Tá? Então, substitui o p aqui com n a menos 2 terços. Tá? Vai dar o quê? Bom, o terço com 6 vai dar 2, então a gente vai ter uma coisa aqui que é menor do que n a menos 4, né? Tá? Então vai acontecer o quê? Bom, esse negócio vai tender a 0 à medida que o n tende para infinito. Tá? Então, só Markov e um pouquinho de conta mostra o primeiro caso. Para o segundo. Bom, para o segundo não adianta usar Markov. Tá? Por quê? Porque a probabilidade de x ser igual a 0, a gente não consegue, mesmo que a gente negasse isso, tá? A probabilidade de x ser maior ou igual a 1, ela tende a 1 menos O de 1, quando P for ômega daquilo ali. Markov vai dar, ao lado direito, vai dar, usando aquela parametrização, vai dar alguma coisa maior ou igual a 1 aqui. Do lado direito, simplesmente isso não prova nada. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que usar o segundo momento. Para usar o segundo momento, a gente precisa de Chebyshev. Ou seja, a gente mostrar que a probabilidade de x é igual a 0, nada mais é do que mostrar que a probabilidade... a gente pode limitar, digamos assim, a probabilidade de x é igual a 0, ela é menor ou igual à variância de x sobre a esperança quadrada de x. Tá? Isso é o que dá o Chebyshev, né? Tá? Lembra, a gente já usou isso aqui. O x é igual a 0, a variável, o x tem que diferir da esperança de x, pelo menos a esperança de x, tá? É a mesma coisa que está escrita aqui. E a gente tem que mostrar que esse lado direito, a variância de x sobre a esperança quadrada de x é O de 1. E isso a gente já fez no caso do triângulo, tá? Vamos fazer agora para o caso do tetraedro, escrevendo de forma um pouquinho diferente. Bom, como é que a gente pode calcular a variância de x? A variância de x, como aconteceu no caso do triângulo, no caso do tetraedro, a gente tem a variável x definida, então ela, em função das variáveis identificadoras, tá? As indicadoras, né, que são xs. Então a x já está decomposta pelo jeito que a gente definiu. Só que, naturalmente, dois tetraedros eles podem compartilhar arestas. Então, as variáveis independentes, as variáveis indicadoras xs, elas não são independentes, como não eram o caso dos triângulos, né?
e agora a tetraedro tem mais arestas envolvidas, então a gente tem mais possibilidades. Tá? Então, no fundo, o que acontece aqui? A gente tem que lidar com os casos. E agora vamos escrever explicitamente que a variância de x ela é simplesmente a soma das variâncias de xs para um s só, tá? Quando a gente tem um tetraedro só, mais a soma das covariâncias de xs com xt para o s diferente de t. Tá? Então, essa é a expressão do cálculo da variância total do x, em função das variâncias das variáveis indicadoras. E, bom, a variância de uma variável indicadora, a gente sabe que é a esperança da variável indicadora ao quadrado menos o quadrado da esperança da variável indicadora. Tá? E isso aqui a gente consegue limitar com a esperança da variável xs, que é p a sexta. Por quê? De novo, porque existem n tomado 4 a 4 conjuntos S com 4 vértices. Tá? Então, no fundo, a conta para a soma da variância do xs a gente fez no slide anterior. Tá? É semelhante ao que a gente tinha feito no caso do triângulo. Dá exatamente o O de n, nesse caso aqui, dá o O de n a quarta sobre P a sexta. Tá? Mas quando a gente tiver dois conjuntos de vértices, o S e o T, envolvidos, tá? Os XS são distintos, tá? O XS e o XT eles não são independentes. Tá? Se eles forem, a covariância entre os dois é zero. Tá? Então, eles compartilham arestas. Pode ser. Tem dois casos, né? Não é difícil perceber que se você não está tetraedro, eles podem compartilhar dois vértices ou três vértices. Tá? Se eles compartilharem um vértice só, não dá problema. Se eles compartilharem os 4 vértices, é o mesmo tetraedro. Se eles compartilharem 2 vértices ou 3 vértices, aí as coisas mudam. Né? Então, semelhantes de novo ao que a gente fez no caso do triângulo. Então, o que acontece? Bom, vamos analisar caso por caso. Tá? Então, primeiro caso, eles compartilham 2 vértices. Então, dos 8 vértices existentes, 6 são distintos. Né? Então, a gente tem n tomado 6 a 6 formas de selecionar o S e o T, de modo que eles compartilhem uma aresta, ou seja, eles compartilham 2 vértices. A estrutura completa do tetraedro vai ter 11 arestas nesse caso. Tá? Faz o desenho, você vai ver que ela tem 11 arestas. E o que então implica que a covariância dos dois é menor ou igual à esperança do produto XS com XT, que vai dar P de 11, porque a gente tem exatamente 11 arestas envolvidas na história. Tá? Então a contribuição total dessa soma não é maior do que, é da ordem de n a sexta sobre p a 11. Tá? A gente tem 11 arestas e a gente tem da ordem de n a sexta vértices envolvidos na história lá. Então são formas de selecionar os vértices, né? Desculpa. De forma similar, quando eles compartilham, o S e o T compartilham 3 vértices, né? Tá? Então, ops, onde está isso? Isso, quando eles compartilham 3 vértices, e aqui eu tenho um typo. Tá? Porque aqui não seria a interseção, aqui seria a união. Tá? Dariam só 5, então a gente tem tem n tomados 5 a 5 formas de escolher os pares S e T, tais que eles compartilhem 5 vértices. Tá? E agora a gente tem 9 arestas distintas só. Então a gente tem a esperança da P a nona. Então isso dá uma contribuição da ordem de n a quinta vezes P a nona, a soma. Juntando as partes, então, a gente vai ter que a variância de x é a soma das variâncias que a gente já tenha calculado como ordem de n a quarta, P a sexta, mais as covariâncias. E as covariâncias a gente calculou que um caso é n a sexta mais P a 11ª e outro caso é n a quinta mais P a nona. Tá? Então, se a gente for ver aqui, desses termos todos, esse aqui é dominante, né? Tá? Que o n é a sexta e o p é a 11ª, nesse caso. Tá? Esse é o n a sexta aqui é dominante. Então, isso aqui vai dar a ordem de n a sexta, p a 11ª. Tá? E agora a gente vai usar o fato de que p é maior
do que n a menos 2/3. Tá? E para isso, não é difícil perceber o quê? Que ordem de n essa ordem de n a sexta p a 11ª, ela é essencialmente menor do que uma ordem de n a oitava p a 12ª. Tá? E substituindo p aqui, vai dar que isso aqui é exatamente a ordemzinha da esperança ao quadrado de x. Tá? Por que isso é interessante? Bom, porque a esperança ao quadrado de x aqui, então, ela é um pouquinho, ela é menor, né, do que a esperança quadrada de x. Então a variância de x, ela é menor do que a esperança quadrada de x. Tá? A gente consegue calcular a esperança quadrada de x porque a gente tem a esperança de x, né? A gente calculou a esperança de x aqui na frente, tá? Que é o n a quarta p a sexta. Então isso aqui é o quadrado, daria n a oitava p a 12ª. Tá? Então o que interessa aqui é que essa grandeza aqui da variância, que é o big O de n a sexta p de a 11ª, ela é O pequenininho de n a oitava p a 12ª. Ou seja, a variância é menor do que a esperança quadrada de x. E isso é útil por quê? Porque diz então que o que está aqui em cima na variância de x aqui, no numerador, é menor do que o que a gente tem aqui embaixo no denominador. Então isso aqui realmente tende a zero quando n tende a infinito. Então a probabilidade de x ser igual a zero, ela é igual a de 1, ou seja, ela tende a zero quando n tende a infinito. Então, de fato, nesse cenário, tá, nesse cenário em que o p de w que o p é maior do que o n a menos 2/3, tá, o grafo quase certamente possui um tetraedro. Tá? O que é bem bacana, né? Tá? E é sharp. Tá? O caso do clique, a gente pode ver que ele é acentuado dos dois lados. Tá? Uma variação pequenininha, não tem clique, com uma variação pequenininha do n a menos 2/3, a gente tem o clique. Tá? Bom, como generalizar isso aqui? Você teria que generalizar a análise das covariâncias. Né? A análise da variância mudam os expoentes, mas tudo vai de forma semelhante. Você teria que analisar simplesmente, generalizar ao caso das covariâncias. E prestando bem atenção aqui, não é difícil perceber o que vai acontecer. Né? Tá? A gente consegue unificar todos os casos, tomando um pouquinho de cuidado. E isso fica bem interessante, né? Tá, então, temos aqui uma coleção de limiares de cliques. Tá? Obviamente, a probabilidade vai ter que ser cada vez maior para os cliques crescerem, mas eles vão, eventualmente, todos eles vão aparecer. O que aparece mesmo porque a gente sabe que quando a probabilidade é 1, o grafo é completo. Né? Tá? Temos aqui de novo lá o nosso grafo de início, tá? 16 vértices, P igual a 0, todos os vértices isolados. P igual a 1, o grafo é completo, ou seja, um grande clique. Então todos os subcliques estão aqui. Né? Tá? E já vimos algumas coisas que acontecem com a probabilidade indo de 0 a 1. Né? Vimos que em 1 sobre n aparecem os triângulos e todos os ciclos. Aí em n a menos 2 sobre L menos 1 aparecem os L-cliques. Tá? Então, cada vez mais, quanto mais o P vai ficando perto de 1, mais os L-cliques vão aparecendo. Tá? E o que a gente vai fazer agora, no próximo passo, é que a gente vai juntar esses limiares que a gente já viu com um quadro de evolução do GNP um pouco mais completo. Tá? Como assim? Bom, a gente viu quando surgem os cliques e quando surgem os cliques, os ciclos e os cliques. Tá? Mas a pergunta é, quando é que esse grafo fica conexo? Ele parte aqui de uma situação que ele é altamente desconexo, ou seja, todos os vértices são isolados, ou seja, cada componente aqui tem tamanho da ordem de 1 sobre n do grafo. Tá? N é o número de vértices. Tá? Uma situação que é intensa, como eles dizem. Para uma situação extensa, tá? Ou seja, para um componente só, onde o tamanho desse componente é constante no tamanho do grafo. Tá?
O ponto é o que acontece no intervalo aqui. A gente sabe que os ciclos surgem, depois os cliques surgem, mas quando é que esse grafo fica conexo? Será que os ciclos surgem antes do grafo ficar conexo ou depois? E os cliques? Eles surgem antes ou depois? Será que esse grafo fica conexo de uma forma uniforme? Ou seja, os componentes vão todos crescendo de maneira uniforme, todos têm mais ou menos o mesmo tamanho até que eles se juntam? Ou será que de repente tem uma competição? Tá? Eles estão competindo entre si quando de repente um componente fica muito maior que os demais e começa a englobar os outros. São duas possibilidades. Né? E a gente vai estudar essas possibilidades a partir de agora, tá? No próximo vídeo.